A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E vocês já sabem, né? Chegou o momento da nossa aula e também da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 6, que vai trazer por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Meu Deus do céu, se prepare porque o alimento está forte, viu? Quando foi que Pedro se converteu? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, venha fazer parte da nossa família, da família Descomplicando a Teologia, tá bom? Agradeço sua inscrição, o seu comentário, que você possa estar compartilhando também. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Agora sim, vamos para a nossa aula da lição número 6, dos adultos, que traz por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Veja só, meus irmãos, se você é professor, sabe muito bem que eu gosto de estar passando algumas dicas para que possa melhorar a sua aula, tá bom? Por exemplo, quer saber o seguinte, como é que está acontecendo a aula da sua EBD? Os alunos estão participando, você está conseguindo fazer as aplicações. Eu tenho dito, irmãos, que tem muitos professores que se preocupam com a questão do conhecimento teológico. É fundamental para que você possa adquirir conhecimento. Por isso, eu estou gravando essa aula para facilitar o vosso entendimento. Mas, no entanto, você precisa saber aplicar esta lição. Não adianta você ficar passando informações, pois hoje informações qualquer aluno consegue no Google. Qualquer coisa que o aluno quiser saber, é só ele pesquisar no Google. Então, a nossa intenção como professor é fazer aplicação. Como esse conhecimento, como a vida do apóstolo Pedro tem a ver com a minha. Qual é o ensinamento que eu posso tirar da vida de Pedro? Tem muitas pessoas que ficam pegando a distância de um lado para o outro, a idade, que ano foi, que ano que deixou de ser, mas, no entanto, esquece de fazer aplicação. Eu vou lhe contar um segredo, viu? O que faz diferença da aula de um professor bom, que os alunos participam, e do outro professor que os alunos não querem participar, é a aplicação, sabe? É a chamada para a ação. É quando você mostra que esse conteúdo é importante na vida dele, por quê? Quais são os ensinamentos que nós conseguimos tirar da vida do apóstolo Pedro? Então é interessante você se preocupar com isso. A aplicação. Como é que eu vou aplicar? Claro que você precisa ter conhecimento teológico. Mais importante do que isso é você saber aplicar esse conhecimento teológico. Não adianta você conhecer a Bíblia Sagrada toda e não saber aplicar. Acontece aqueles casos. Rapaz, irmão fulano tem um grande conhecimento, mas eu não consigo entender nada. Você já ouviu pessoas falando assim, rapaz, para ele tem a Bíblia toda na cabeça, mas ele não consegue passar, não consegue explicar. Por que isso? Falta o que nós chamamos de didática. Falta um carquejo um pouquinho pedagógico para que possa adquirir. Mas pode ficar tranquilo que eu vou passar algumas dicas para que você possa melhorar a sua prática. A primeira dica já foi dada. Aplique a lição. O que a vida do apóstolo Pedro tem a ver conosco? O que nós podemos aprender? Fazer igual ou fazer diferente em vários pontos da sua história. Agora sim, vamos para a nossa aula. O avivamento no ministério de Pedro. Veja só, você sabe muito bem que você é professor, sempre recomendo. Você deve iniciar sua aula ou fazendo uma dinâmica com seus alunos. Pode ficar tranquilo que no final da aula eu vou estar deixando algumas sugestões de dinâmicas, tá bom? Já vou orando para que nós possamos ter inspiração do Espírito Santo. Da mesma forma também, você pode iniciar fazendo pergunta aos seus alunos. Mas é interessante você ouvir mais. Tem professor que passa o tempo todo falando e não dá oportunidade para os alunos. Você sabia que tem alunos que têm conhecimento legal, aplicação legal, por isso vamos dar mais espaço. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: avivamento no ministério. Qual a importância que tem o nosso ministério ser avivado? Qual a importância disso? O que significa ter o ministério avivado? Olha, o que significa, qual a importância de ter o ministério avivado. Da mesma forma, você pode perguntar o seguinte: quais são as características de um ministério que não é avivado? Tudo isso aqui você vai perguntar aos seus alunos. Você lança a pergunta e espera estar respondendo um, outro e assim normalmente. Da mesma forma, você pergunta para os seus alunos com relação a Pedro: quem foi Pedro? Quem pode falar alguma coisa rapidamente? É somente o resumo. Não é passar o tempo todo falando isso não. Quem pode me dar um exemplo de alguma coisa que fez Pedro? Quando vocês ouvem esse nome Pedro, vocês lembram de quê? O que é que você faz referência? E assim por diante. Porque isso, irmão, você começa a colocar seus alunos dentro do assunto. Os alunos vão ter mais coragem de participar. Tem aluno que não tem revista,
Tem aluno que nem sabe o que vai ser estudado. Mas quando você iniciar suas aulas fazendo essas perguntas exatamente sobre o tema, seu aluno vai começar a pensar, olha, vai falar da vida de Pedro, eu sei que Pedro fez isso, fez aquilo, olha, Pedro, não sei se Pedro era crente antes do batismo do Espírito Santo, não. Tudo isso aqui vai estar em volta no nosso conteúdo, tá bom? Faça essas perguntas. Você sabe muito bem que todo ministério precisa ser avivado. Na verdade, se o ministério foi chamado por Cristo, e se a pessoa anda em Cristo Jesus, o ministério dele vai ser avivado. Se Jesus chamou, o seu ministério vai ser avivado. Agora, tem muitas pessoas que Jesus chamou, capacitou, mas no decorrer da sua história foi perdendo o dom espiritual, foi perdendo a direção de Deus. Mas preste atenção, todas as pessoas que foram chamadas por Deus e estão exercendo o seu ministério devem ter o ministério avivado. Porque Jesus Cristo, ele chama, capacita e enche do Espírito Santo. Ah, pastor, eu fui chamado por Deus, mas não estou avivado não. Receba fogo, receba unção em nome de Jesus, viu? Vamos lá, ministério avivado do apóstolo Pedro. Agora vamos para o nosso texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Meu Deus do céu. Atos capítulo 2, versículo número 14. Esse momento daqui, irmãos, vai marcar a história da igreja. É a primeira pregação após o batismo no Espírito Santo. E quem foi que Deus usou? O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, para trazer uma palavra que mudou a história da igreja. Que nesse momento daqui, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo Jesus por causa da pregação direcionada pelo Espírito Santo. Que coisa boa, né? É bom demais, irmão, quando nós estamos pregando e nós sentimos o Espírito Santo nos dando inspiração, nos dando palavra. É fogo puro, viu? Presta atenção, o pastor Giovanni gosta de pregar no fogo, viu? Eu ensinando, eu sou isso aqui, tá bom? Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, mas quando eu estou ministrando a palestra, quando eu estou dando estudo na igreja, eu vou nessa temática aqui. Agora, irmão, na hora da pregação, eu gosto de mensagem cheia de fogo. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários qual é o seu estilo de ministério, de pregação. É um pouco mais calmo, um pouquinho mais rápido, é cheio de fogo, é um pouquinho mais tranquilo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Verdade prática nos diz, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Irmãos, preste bem atenção com relação ao avivamento. Ou talvez até acerca do batismo do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que ficam até tristes quando nós falamos sobre isso. Mas o que a Bíblia Sagrada diz. Todo o Espírito Santo, irmãos, está para com o cristão. Todo cristão tem o Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Logo, quando a pessoa aceita Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. É que lhe garante a salvação. Mas, no entanto, tem crentes que são cheios do Espírito Santo e tem crentes que foram batizados no Espírito Santo. A Bíblia deixa bastante claro que ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder, é receber poder. Aí eu te pergunto, será uma diferença da pessoa pregar cheia do Espírito Santo, revestido de poder, e a pessoa pregar sem estar revestido? Para mim é uma grande diferença. Não é que Deus só vai usar quem é batizado no Espírito Santo. Não é isso. Não é que só vai ser salvo quem é batizado no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que existe uma grande diferença quando você é batizado no Espírito Santo, pois você é revestido de poder, autoridade e ousadia para pregar. Por isso, quem não é batizado precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Agora sim, vamos para a nossa leitura diária. Veja só, eu tenho dito aos professores que é necessário incentivar a leitura dos seus alunos, principalmente com relação àquela leitura diária, segunda, terça e assim por diante. Tanto que as pessoas que são parceiros do nosso canal, que são membros do nosso canal, nós estamos enviando toda semana um cartaz bem bonito, incentivando a leitura dos alunos. Daqui a pouco eu vou falar acerca de ser membro, tá bom? Por exemplo, a leitura diária de segunda-feira. Vigilância e oração, pois a carne é fraca. Terça-feira, modelo de oração ensinada por Jesus. Quarta-feira, línguas e magnificação a Deus no Espírito. Quinta, batismo do Espírito Santo e imposição de mãos. Sexta, o falar em línguas e a prática do amor. Sábado, não deve haver proibição para falar em línguas. No domingo é o tema da nossa lição, o avivamento no mistério de Jesus. Então cabe a você que é professor incentivar os alunos a fazer essa leitura. Você pode organizar um cartaz bem bonitinho, ou se não, é só você ser membro do nosso canal, tá bom? E enviar todos os dias para os seus alunos no grupo do WhatsApp.
Deixa eu falar com relação a ser membro, viu? Mas pastor, o que é ser membro do canal que o senhor tanto fala? Veja só, ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos toda semana, slide não, são vários slides para que você possa escolher, resumos da lição, PDF, artigos, cartazes, gráficos, ideia de apresentações, ideia de encerramento de trimestre, ideias de lembrança, certificado, simulado. É o maior suporte do Brasil, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. É muito caro, pastor, ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro, é só me chamar no WhatsApp. Veja só aqui meu número e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Venha ser membro do nosso canal e receba todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Que é a leitura oficial, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 24, que vai ser mencionado a pregação do apóstolo Pedro após ser batizado no Espírito Santo. Fez toda a diferença, viu? Recomendo você fazer a leitura com os seus alunos, para que os alunos possam adquirir conhecimento. Você sabe que tem alunos que não têm o hábito de fazer leitura na escola. Você sabe que tem alunos que não têm o hábito de fazer leitura da revista nem da Bíblia. E você, como professor, tem que estar incentivando esse momento. Agora sim, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Veja só, o comentarista aqui vai fazer a diferença entre Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo e depois de ser batizado no Espírito Santo. Eu pergunto a você, existe alguma diferença entre você antes de ser batizado e depois de ser batizado? Deixa aqui nos comentários. Observe também o seguinte, vai com muita calma quando você for fazer essa comparação, porque o apóstolo Pedro foi um homem escolhido por Cristo. O apóstolo Pedro sentava com Jesus Cristo, ouvia Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também foi designado para pregar, expulsar demônios e realizar muitos milagres. E isso enquanto estava com Jesus Cristo aqui na terra. O apóstolo Pedro teve toda a intimidade com Jesus, conhecia Jesus. E aonde quer que Jesus Cristo estava, o apóstolo Pedro estava com ele. Com isso, eu quero dizer com isso que Pedro era uma pessoa salva. Pedro era uma pessoa liberta. Claro que tinha seus defeitos, porque nós sabemos que a santificação é um processo. Pedro estava crescendo na graça e no conhecimento. Claro que quando ele foi agora revestido do poder, esse processo se aperfeiçoou. Ele pôde entender a grandeza do reino e ele acabou deixando toda a sua velha natureza morta, porque o batismo no Espírito Santo, ou revestimento de poder, nos faz ser uma pessoa diferente. Mas isso não significa, presta atenção, isso não significa que a pessoa só está liberta se foi batizada no Espírito Santo. É isso que eu tenho que deixar bastante claro para você. Cuidado com o que você vai falar. O apóstolo Pedro, ele era uma pessoa salva antes do batismo. Ele estava crescendo na graça e no conhecimento, para depois você não ensinar na sua turma que Pedro só foi salvo depois do batismo. Não, o batismo no Espírito Santo não é para a salvação. O batismo no Espírito Santo é para quem é salvo. Jesus só batiza no Espírito Santo a pessoa que já se converteu, que está salvo. E esse batismo vai lhe dar revestimento de poder, ousadia para estar pregando, para estar ensinando. Percebeu a diferença? Vai com calma nas comparações. Mas nós vamos ver uma grande transformação que passou o apóstolo Pedro após ser batizado no Espírito Santo. Da mesma forma que aconteceu conosco. Eu estou lhe falando, essa lição está sensacional, tá bom?
Segue então somente a dica: cuidado com o seu ensinamento, pois Pedro já estava convertido a Cristo, estava no processo de santificação, de crescimento. Claro que tinha muitas coisas que precisava deixar para que pudesse se aproximar mais de Jesus, para que pudesse ser amigo do Espírito Santo. Dê para você entender, né? Agora, o revestimento de poder, irmãos, é para fazer a obra, é para a pregação, é para anunciar o evangelho, que é necessário ser revestido do poder. Mas a salvação, ela é distinta com relação ao batismo do Espírito Santo ou revestimento de poder. Um não está associado ao outro. Tem muitas pessoas que já têm anos na igreja, nunca foram batizados no Espírito Santo, mas, no entanto, está salvo. Você entendeu? E presta atenção, o batismo do Espírito Santo é para quem é salvo. Então, pastor, Jesus só batiza quem é salvo? Sim. Pastor, mas eu vi a pessoa que aceitou a Jesus agora e foi batizado. Normal acontecer, a pessoa se converteu. Naquele momento, a pessoa se converte a Cristo, a pessoa vai estar salva. Agora, abrir mais um parênteses. Cuidado, que você sabe muito bem que existem muitas pessoas dentro das igrejas que acabam imitando o batismo do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Acaba falseando o batismo do Espírito Santo. É verdade. Acontece também muito emocionalismo. E existe também pessoas que falam línguas estranhas do próprio demônio. Então você percebe que nem todo mundo que está parecendo que foi batizado no Espírito Santo verdadeiramente foi. Eu só estou dizendo o seguinte: se a pessoa foi batizada no Espírito Santo por Jesus Cristo de Nazaré, significa que a pessoa está salva, está convertida. Claro que a partir do momento que esse crente pecar, ele vai perder o dom do Espírito Santo, ele vai perder a salvação, pois o pecado separa o homem de Deus. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, viu? A experiência do batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com a experiência da salvação. Eu não posso ser batizado no Espírito Santo e eu vou ser salvo, tá bom? Calma, calma, eu sei que tem muitos professores, muitos pastores que pregam que Pedro só se converteu depois desse dia. Eu não sou dessa linha, não. Eu acho que ele já tinha se convertido a Cristo, mas estava passando pelo processo de santificação. Existem muitas dúvidas, existem muitas batalhas espirituais, que Pedro passou por essas batalhas espirituais, mas conseguiu vencer. Tanto que recebeu o batismo do Espírito Santo e pregava a palavra na ousadia, em nome de Jesus. Assim também como aconteceu conosco em nossa vida. Você crê? Deixa aqui um brado de vitória, tá bom? Veja só, vamos agora para o nosso tópico 1 da nossa lição, que traz por título: Pedro, antes do Pentecoste. No item 1, as duas atitudes de Pedro. Veja só que duas atitudes aqui mostram, irmãos, muitas dúvidas no coração, incertezas ainda. Porque quem tinha certeza de nada naquele tempo, pelo amor de Deus? Jesus Cristo estava trazendo algo novo, que eles não tinham conhecimento. Tanto que foi rejeitado pelas pessoas que conheciam a lei. Os doutores da lei não conseguiam compreender o ensinamento de Jesus e acabou rejeitando. Pensa só, os doutores da lei não tiveram compreensão do que Jesus Cristo estava pregando e anunciando no seu tempo. Agora, o pescador teve compreensão, aceitou e teve a sua vida mudada. Eita maravilha! Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus, irmãos. Todas as pessoas que dão importância à palavra vão ser transformados, vão ser regenerados. E Jesus Cristo nos torna príncipe. Veja só, Jesus Cristo pega agora um pescador e faz de apóstolo e agora se torna um grande homem de Deus, porque essa história é contada nos 4 cantos da terra, fala acerca de Pedro. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, o item 1 da nossa lição, as duas atitudes de Pedro. Vejamos. Certo dia, Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Certamente, Pedro se sentiu glorificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Veja só, o próprio Jesus Cristo deixa bastante claro que esta revelação que Pedro teve não foi da carne nem do sangue, mas do próprio Deus revelou a Pedro acerca de Cristo Jesus como Filho de Deus, Cristo Jesus como aquele Messias, Cristo Jesus como Salvador. Recebeu uma revelação de Deus acerca de Cristo Jesus como Filho de Deus. Então nós percebemos, irmãos, a importância que tinha esse discípulo. Mas você percebe também que ele toma logo a palavra.
Ele é bastante impossível, ele não pensava muito. Verdade. Mas quantas das pessoas são assim também, né? Não pensa antes de falar, vai falando logo. A pessoa pergunta e já está logo querendo responder. Não analisa a primeira pergunta. Pedro era desse jeito. Tanto que é dito que Pedro tinha um temperamento chamado sanguíneo. Agia sem pensar. Depois se arrependia do que falava. Tem pessoas que assim, né? Faz um bocado de coisa errada, depois se arrepende, fica pedindo perdão, mas já magoou muitas pessoas. Essas pessoas que têm um temperamento sanguíneo precisam ter um autocontrole para que não possa magoar as outras pessoas, tá bom? Mas nós percebemos aqui nessa história de Pedro, irmãos, que ele foi usado pelo próprio Deus para trazer essa revelação a todos que estavam ali. Isso mostra o que ele estava convertido em Cristo Jesus, tá bom? Agora, mesmo o cristão estando convertido, ele vai passar por batalhas, por lutas e precisa estar vigilante em todos os momentos. Nesse momento aqui, Pedro agora não vai vigiar e veja só o que esse Pedro fez, viu? Observe. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe a reprimida de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalos, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Veja só, né? O comentarista vai fazer aquele contraponto. No primeiro momento, você vê Pedro respondendo algo direcionado pelo próprio Deus, revelado pelo próprio Deus no coração dele. Mas, no entanto, logo após esse episódio, ele não vigia, não toma cuidado com as suas palavras. Da mesma forma como ele toma o início da palavra para responder a Jesus, nesse episódio acontece da mesma forma. Só que quando Jesus fala, né, que ele estaria indo para Jerusalém, padecer, sofrer, morrer, mas também ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro diz logo: não, Jesus, não faça isso não. Não precisa fazer isso não. Vamos talvez para outro lugar. Nós não precisamos ir para Jerusalém para que o Senhor não possa sofrer. Nesse momento, Jesus pega e repreende ele na frente de todo mundo também, porque ele estava sendo usado agora pelo próprio diabo, para que, com essas palavras, Jesus Cristo deixasse a cruz e não fosse morrer na cruz do Calvário. Não haveria, assim, salvação para as nossas vidas. Mas por que Pedro tem essa atitude? Porque não vigiou. Assim acontece na vida cristã, irmãos. Você pode ser crente abençoado, você pode ser pregador, você pode ser cantor, você pode estar em oração, em jejum, mas se você não vigiar, se você abrir uma brecha, Satanás ele entra na casa, ele entra na igreja, ele entra no ministério e faz maior bagunça, porque não vigiou. Por isso que se faz necessário viver uma vida de oração, de consagração, de vigilância. Tem muitos crentes que gostam de orar, mas não vigia. Aí Satanás aproveita dessas brechas e utiliza as suas sutilezas para enganar a vida cristã. Mas isso não significa que você não é cristão, significa que você teve uma queda, que você teve uma falha. Mas todas as falhas podem ser superadas, porque Cristo Jesus sabe levantar quem está caído. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição. Mas antes, deixa eu falar o seguinte, viu? O que tem de pastor, de professor, falando mal de Pedro agora não está no gibi não, né? Porque é muito fácil, vamos falar do erro dos outros. Tá bom? Tem muitas pessoas criticando muito agora o apóstolo Pedro. Mas se você estivesse no lugar dele, qual seria o seu comportamento? Às vezes é mais fácil acusar o outro. Mas se você estivesse passando na mesma situação, na mesma circunstância, qual teria sido as suas atitudes? Deixa aqui nos comentários. Viu? Não estou dizendo que Pedro estava certo. Eu estou dizendo que tem certas situações que é difícil nós estarmos lidando. Veja só que agora o nosso comentário sobre esse tópico 2. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada que dissera que ouvira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que foram dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. É isso aqui que eu acredito. Deu para você entender, irmãos? Não estou dizendo aqui que o apóstolo Pedro estava certo. Ele negou a Jesus Cristo por 3 vezes. E como é dolorido, irmão, você ser negado pelo seu amigo.
Como é dolorido, irmão, você saber que a pessoa que você confia acaba lhe deixando no momento que você mais precisa. Agora deixa eu perguntar o seguinte, onde estavam os outros apóstolos? Onde estavam os seguidores de Jesus? A Bíblia não fala nada. Você percebeu o momento? Percebeu a história aqui agora? Onde é que estavam os outros apóstolos? Onde estavam os outros 10 apóstolos que estavam com Jesus? Os discípulos de Jesus? Ninguém fala nada. Todo mundo se escondeu. Pedro ainda teve a coragem de seguir a Jesus para ver o que estaria acontecendo com ele. Quando ele foi questionado, ele ficou com medo. Deus é mais, vou falar com esse Jesus não, senão posso ser preso. Não vou falar que sou amigo de Jesus não, senão vou apanhar. Pedro sentiu medo de falar, de se declarar cristão, ou se declarar como seguidor de Jesus. Vou abrir um parênteses, viu? Quantas das vezes as pessoas, irmãos, têm medo de falar que é crente? As pessoas, os jovens têm medo, os jovens têm vergonha de andar com a Bíblia Sagrada. Quantas das vezes as pessoas negam Jesus Cristo por qualquer coisa? É forte, né? Mas é necessário você fazer essa discussão com seus alunos. Da mesma forma, Pedro acaba pecando contra o Senhor porque o nega diante das autoridades e diante das criadas. Agora sim, vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, é necessário você fazer a comparação da vida do apóstolo Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo. A vida dele com Jesus. Eu tenho dito para você pegar leve, porque é necessário deixar bastante claro que Pedro já estava convertido a Cristo, já estava andando com Jesus, já tinha conhecimento de Jesus, já estava fazendo a obra de Cristo, mas estava passando pelo processo de santificação e de libertação, que culminou com o batismo no Espírito Santo. Mas, no entanto, é possível percebermos a fraqueza humana, a limitação humana. Pedro, mesmo conhecendo a Jesus, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo ouvindo a palavra de Jesus, mesmo andando com Jesus, mas, no entanto, houve momentos de fraqueza espiritual. Houve momentos de derrotas, como acontece conosco. Nós estamos orando, estamos buscando ao Senhor, mas muitas das vezes aconteceu com Pedro. Nós não tomamos cuidado, nós não vigiamos e acabamos cedendo à tentação, acabamos cedendo às nossas falhas. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Da mesma forma que o apóstolo Pedro foi crescendo na graça e no conhecimento, da mesma forma que o apóstolo Pedro foi se libertando de todo o pecado, vai estar acontecendo também em nossa vida. Em nome de Jesus, seremos diferentes. Então faz essa abordagem com seus alunos, demonstrando essa necessidade espiritual, tomar cuidado. Todas as falhas que é mencionado aqui com relação ao apóstolo Pedro é porque ele não vigiou. Presta atenção, todas as falhas que Pedro teve foi por não ter vigiado. E muitas das vezes as pessoas oram, as pessoas cantam, as pessoas leem a Bíblia Sagrada, mas não vigiam. E acabam cedendo o pecado, acabam caindo nas sutilezas do inimigo. Porque Satanás utiliza disso, de sutilezas, para que nós possamos cair, falhar. E você sabe o seguinte, viu? Quando o crente falha, a igreja não aceita não, viu? Meu Deus, a igreja não gosta de crente que vive no pecado não. Você concorda comigo? Muitas das vezes, Deus até perdoa o pecado, Deus restaura o homem e a igreja rejeita. Por isso o comentarista colocou aqui bem no finalzinho, devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Assim aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Se for olhar, muitas das pessoas, se fosse na igreja de hoje, as pessoas não aceitariam mais Pedro por causa do seu pecado, por ter negado a Jesus. Tem muitos crentes que não aceitam o outro por causa de uma falha, por causa de um pecado. Não sabendo, irmãos, que todos nós temos pecados. E Jesus Cristo nos perdoa, nos liberta. O que nós não podemos fazer é andar na prática do pecado. Você não pode pecar hoje, amanhã, viver na prática do pecado. Senão você será um profissional do pecado. E crente não é profissional do pecado, não. Viu? Agora sim, vamos para o nosso tópico 2, que traz por título Pedro após o Pentecoste. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Nós acabamos de lançar agora o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical e está sensacional. São mais de 20 videoaulas explicativas acerca da função do professor, erros que devem ser evitados, como você deixá-la mais dinâmica, como você entender a vida dos seus alunos, como você aplicar uma dinâmica. Está sensacional o nosso curso para professores, em especial os professores da revista de adultos. Quem quiser adquirir nosso curso, nosso WhatsApp está passando aqui e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa ter acesso ao nosso curso. Lembrando que está em promoção para quem é inscrito no canal e também para quem é membro do canal. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai ter acesso ao nosso curso, as matérias, o que você vai estar estudando. Você vai estar recebendo, olha, videoaula, slide, resumo por escrito, um drive com mais de 25 mil livros, um drive também com livros relacionados à Escola Bíblica Dominical, o nosso livro em PDF,
o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo novos céus e nova terra. O livro impresso custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? O livro impresso, mas você que está tomando nosso curso, você vai receber ele em PDF. Então nosso curso está completo. Você vai fazer o seguinte, você clica no link que está na descrição desse vídeo, é direcionado para a Hotmart. Chegando lá, você vai conhecer todo o nosso curso, o que você vai estar estudando. Você poderá fazer o pagamento por Pix, cartão ou no boleto. Mas lembrando o seguinte, a Hotmart vai pedir um e-mail e você precisa ter a senha desse e-mail. Pois quando você efetuar o pagamento, a Hotmart vai mandar para o seu e-mail o login para que você possa ter acesso a todo o nosso conteúdo, tá bom? Quando você acessar a página que a Hotmart mandou, você já vai cadastrar a sua senha e ter acesso ao nosso curso. Todo o conteúdo do curso vai ficar aqui, olha. Quando você está no curso, vai ver, ó. Do lado esquerdo vai ter 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos, vou ter todos os vídeos, todos os materiais, tá bom? Vem estudar no curso para professores da Escola Bíblica Dominical do canal Descomplicando a Teologia. Lembrando, pagamento único, você pagou, o curso é seu. Você pode estudar quando você quiser. E também, ele é vitalício, tá ok? Em pagamento único. Agora sim, vamos para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa lição, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas no Espírito Santo. Você percebe aqui, irmãos, que o batismo no Espírito Santo foi um revestimento de poder. A partir do momento que houve o batismo e o apóstolo Pedro foi batizado, ele recebeu ousadia para pregar, ele recebeu unção para pregar. Por isso, ele levanta diante de uma grande multidão e traz a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, pregando aqui agora o evangelho, demonstrando que aquilo que estava acontecendo em Atos capítulo 2 se referia acerca da profecia do profeta Joel, onde Deus estaria derramando do seu espírito sobre toda a carne, e toda aquela manifestação era o cumprimento da palavra de Deus. E com muita ousadia, o apóstolo Pedro começa a pregar e as pessoas começam a ficar atônicas. Como é que um pescador tem tanta ousadia para pregar? Como é que um pescador tem tanto conhecimento bíblico assim? E isso foi dado após o batismo no Espírito Santo? Claro que sim. Deus nos dá a revelação. Deus existe o dom da ciência, o dom do conhecimento, da palavra. E nós precisamos estar buscando a Deus. Então, quando o apóstolo Pedro recebe o batismo do Espírito Santo, ele recebe ousadia, recebe unção, recebe força, recebe revestimento para fazer a obra do Senhor de uma forma diferente, de uma forma mais ousada, mais coragem e cheia do poder de Deus. Tanto que, após essa pregação, cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo de Nazaré. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Deixa eu te contar um segredo, viu? Aparentemente, salvo engano, nesse episódio daqui, existiam cerca de 120 pessoas orando, buscando o batismo no Espírito Santo. Veja só, 120 pessoas. Você sabe que eram cerca de 12 discípulos que Jesus chamou. 12 discípulos, começou a ensinar e instruir. Desse 12, um traiu, que foi Judas Iscariotes. Então, observe o seguinte, da igreja de Jesus. Como assim da igreja de Jesus? Vou deixar claro, viu? Eram 11 discípulos. E aparentemente, tinha nesse episódio daqui de crentes orando, esperando o batismo do Espírito Santo, cerca de 120 crentes. Isso com os apóstolos e outros discípulos que estavam seguindo a Jesus. E você lembra que uma grande multidão seguia Jesus. Mas nesse episódio daqui, orando e buscando o revestimento de poder, tinha cerca de 120. Eu falo o seguinte, da igreja de Jesus Cristo, que deixou para os apóstolos, tinha cerca de 120 pessoas. Só que somente nessa pregação daqui, Pedro conquistou 3.000 almas. Você entendeu? O ministério de Jesus conseguiu chegar a 120 pessoas, que eram os discípulos e as pessoas que seguiam a Cristo. 120 pessoas, que você sabe que muitos abandonaram a Cristo também após sua morte. Mas, no entanto, a primeira pregação do apóstolo Pedro, ele conseguiu ganhar de uma vez só 3.000 almas. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que Jesus Cristo diz que nós faríamos obras maiores do que ele. Em uma obra só, Pedro conseguiu ganhar 3.000 almas.
No entanto, Jesus Cristo, em 3 anos, conseguiu formar o ministério com cerca de 120 crentes. Claro que esses 120 crentes foram preparados, instruídos para estar ganhando almas para Jesus. Mas você entende, irmãos, a conexão entre o batismo, entre a unção, entre a ousadia e o nosso ministério? Pedro foi usado por Deus para ministrar a palavra e almas se render a Cristo. Da mesma forma que Deus possa levantar muitos Pedros na sua escola, na sua EBD, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, para estar conquistando almas para Jesus. Agora sim, vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa lição, que traz por título Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E isso causou um grande espanto entre que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Veja só, logo após o apóstolo Pedro ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ele ficou tão cheio de Deus, foi tão revestido, que ele começava agora a pregar na ousadia do Espírito Santo. E mais do que isso, começou também a realizar milagres. Nesse episódio aqui, é um texto bastante conhecido, onde Jesus usa agora o apóstolo Pedro, juntamente com João, para estar curando um paralítico que estava na porta do templo. Veja só, estava na porta do templo e não podia entrar porque era deficiente. Mas, no entanto, chegam 2 homens cheios do Espírito Santo, meu Deus do céu, cheio de Deus, e em vez de lhe dar aquilo que ele queria, o enfermo queria tão somente dinheiro, mas na verdade, o que os discípulos lhe dão é saúde. O que eles lhe dão exatamente é um milagre de Deus. E o apóstolo Pedro aproveita essa oportunidade desse grande milagre, que com certeza tumultuou muita coisa naquele culto, tumultuou muita coisa no templo. Ele entra no templo e começa a pregar a palavra de Deus na ousadia do Espírito Santo, e deixando bastante claro, aquele paralítico que todo mundo conhecia, que estava na porta e que agora estava saltando e estava pulando, ele foi curado. Mas não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João, mas sim em nome de Jesus. E as pessoas perguntavam, quem é esse Jesus? Aqueles que vocês prenderam, crucificaram e ele morreu na cruz do Calvário. Mas, no entanto, ele ressuscitou. E a prova que ele ressuscitou e estar com Deus está acontecendo aqui agora. Ó, o milagre acontecendo em nome dele. Meu Deus do céu, viu? Meu irmão, pegou fogo. Mas tudo isso, irmãos, o apóstolo Pedro só fez porque estava cheio do Espírito Santo. O que nos falta hoje são homens assim. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que busquem, que consagrem a sua vida para que possa ser usado por Deus e assim retorne novamente a acontecer milagres na igreja, que Deus possa levantar pessoas usadas por Ele em nome de Jesus. Agora sim, vamos para o nosso tópico 2 e o terceiro item, que traz por título Pedro avivado em outras situações. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente, após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos capítulo 9, versículo 36. Observe, irmãos, que a intenção do comentarista nesse ponto é abordar que após Pedro ser cheio do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo, ele começou a fazer a obra do Senhor com ousadia, com determinação e não ter medo. Veja só, após ser cheio do Espírito Santo, ou após ser avivado, o que foi que o apóstolo Pedro fez? Começou a fazer a obra do Senhor. O que foi que o apóstolo Pedro fez? Começou a realizar milagres, a pregar a palavra do Senhor e não ter medo.
Com isso, já fica o ensinamento para a igreja. E estar avivado, ou ser cheio do Espírito Santo, estar cheio de Deus, é para que você possa ter coragem de fazer a obra do Senhor. É para que você possa pregar e almas estejam se convertendo. É para que milagres aconteçam através da sua oração. Da mesma forma que Pedro orou e Dorcas ressuscitou, Deus pode te usar nesse ministério. Mas se faz necessário ter uma vida de consagração e dedicação ao Senhor. E é tudo isso que as pessoas não querem mais. As pessoas não querem orar, não querem buscar, não querem ler a Bíblia Sagrada, mas querem fazer milagres. Os milagres só vão acontecer na vida das pessoas que andam em oração e consagração de vida. Então você percebe, irmãos, a diferença aqui na vida do apóstolo Pedro. Após esse revestimento de poder, ele teve coragem, ousadia e não teve medo, como ele teve quando estava seguindo a Jesus Cristo de longe. Observe que aquele medo que ele teve de dizer que era discípulo de Jesus foi tirado, saiu da sua vida. E agora ele estava com coragem e ousadia. Quando perguntaram a Pedro: Pedro, você está fazendo essas curas em nome de quem? É em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês mataram injustamente. Isso que é coragem. Agora vamos para o nosso resumo do nosso segundo tópico. A intenção do comentarista nesse ponto, e se faz necessário também você conversar com seus alunos, acerca do que aconteceu com Pedro após ser revestido de poder, após ser cheio do Espírito Santo, após ser batizado, em outras palavras, após ser avivado. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Primeiro, pregou na ousadia do Espírito Santo. Olha, realizou milagres. Meu Deus do céu, foi levado até preso, mas no entanto continuou fazendo a obra do Senhor. Quando perguntaram a ele, presta atenção, quando perguntaram a ele em nome de quem estava realizando o milagre, ele não teve medo. Falou imediatamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele ao qual vocês prenderam, mataram injustamente. O que é isso? Ousadia e coragem para fazer a obra do Senhor. Tudo que Pedro não tinha. Pedro, quando foi questionado lá no momento da prisão de Jesus, disse: não conheço Jesus, não sei quem é, não sou dele não, me deixe em paz. Ele teve medo de assumir que era discípulo de Jesus, mas após ser avivado, ele não teve medo, teve coragem e ousadia. Com isso, já fica de ensinamento para as nossas vidas. Ser avivado é ter coragem de fazer a obra do Senhor. Ser avivado é estar cheio de poder, é você estar orando e Jesus Cristo realizando milagres, realizando curas. Pois o revestimento de poder lhe dá autoridade, meu Deus do céu, lhe dá unção para pregar na ousadia do Espírito Santo. Você está entendendo como é necessário mostrar para os seus alunos que o revestimento de poder não é para ficar rodando, pulando, não. Nós percebemos que em Atos capítulo 2, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, foi um momento de grande poder, de grande Pentecoste, tá ok? Talvez nesse dia rodaram, pularam muito. Tanto que as pessoas pensavam que os cristãos estavam embriagados. E na verdade não estavam, mas estavam cheios do Espírito Santo. Mas após esse período onde receberam o Espírito Santo e foram avivados, você não vai ver mais desse movimento. Muito pelo contrário. Eles vão estar fazendo a obra do Senhor, dedicado a Deus, falando de Jesus, aproveitando as oportunidades para pregar sobre Jesus. Tem pessoas, irmãos, que querem ser avivado para rodar na igreja. Tem pessoas que querem ser avivado para ficar correndo na igreja. Tem pessoas que querem ser avivado, irmãos, para ser reconhecido na igreja. Não adianta. Esse não é o avivamento que vem do alto. O avivamento que vem do alto vem para te capacitar. Meu Deus, para te dar coragem, ousadia de fazer a obra do Senhor. Pastor, como é que eu consigo identificar um crente avivado? É aquele crente que gosta de fazer a obra do Senhor. É aquele crente que não perde evangelismo, não perde escola bíblica dominical, gosta de oração, gosta de imitação. Quando prega a palavra, nós sentimos. Quando louva, nós sentimos a presença de Deus. Esse sim é um crente avivado, que faz a diferença com o avivamento que recebeu. Mas o crente que é avivado para ficar na igreja rodando, abra o olho com relação a isso. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí, viu? Você está lembrado do nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical? Se quiser tomar conosco o nosso curso, você já sabe, nosso WhatsApp está passando aqui e também na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso para professores da EBD. E se você quiser também, venha ser membro do nosso canal, receba todo o nosso suporte, slide, vídeo chamada, Despertador. É o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Quem quiser ser membro do canal, quem quiser participar do nosso curso, é só nos chamar no WhatsApp ou também na descrição desse vídeo que tem um link para que você possa participar, viu? Além também do nosso livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Custa apenas R$30 com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser comprar, entre em contato conosco. Perguntar a você o seguinte: você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Está em promoção, viu?
No final desse vídeo, após a dinâmica, vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas. Nós vendemos e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já baixou grátis também o nosso aplicativo do canal Descomplicando a Teologia? Está na descrição desse vídeo. Já conhece o nosso site www.descomplicandoateologia.com.br? Você está percebendo? A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora, pastor, sem demora, pastor, vamos para a nossa aula. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 da nossa lição, que traz por título: a Igreja Atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo de número 1. Meu Deus do céu, viu? O comentarista, irmão, está deixando bastante claro que se faz necessário a igreja buscar o verdadeiro avivamento. Mas também está escrito que no tempo da volta de Jesus, digo, com relação ao arrebatamento da igreja, a sociedade, o mundo, na igreja, haveria um grande processo de pecado, de esfriamento espiritual. As pessoas desacreditariam do Evangelho, as pessoas não acreditariam mais em Cristo, as pessoas estariam vivendo num momento de frieza espiritual. E é nesse momento o qual Jesus Cristo estaria voltando para buscar a sua igreja. É por isso que a igreja de Cristo tem que estar avivada constantemente. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando será o arrebatamento, mas precisamos estar preparados para que quando o soar da trombeta vier, nós possamos subir com ele. Por isso, a igreja do tempo atual, a igreja de hoje, em pleno 2023, precisa buscar o verdadeiro avivamento. Tem que deixar de lado esses movimentos que não faz diferença nenhuma. Muitas das vezes ocasionado pelo emocionalismo, pela voz do cantor, do pregador, pela bateria, pelos instrumentos. E começar a buscar o verdadeiro avivamento. Pastor, como é que nós buscamos verdadeiro avivamento? Através da palavra do Senhor, da confissão de pecado e da renúncia do pecado. Nesse momento, sim, nós estamos buscando o verdadeiro avivamento quando nos arrependemos do pecado, confessamos o pecado e buscamos o Senhor em oração e leitura da palavra. Aí sim vai chegar até nós o verdadeiro avivamento. Quando é que percebemos que estamos no verdadeiro avivamento? Quando o teu avivamento, quando você tem vontade de orar, de consagrar sua vida, de fazer a obra do Senhor. É isso que é ser avivado. Ser avivado é ter disposição, disponibilidade, coragem, ousadia de fazer a obra do Senhor constantemente. Você está dessa forma? Então você está avivado. Pastor, não vou mentir não, viu? Eu não tenho vontade de fazer nada na igreja. Abra o olho que você não está avivado não, viu? Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico, item 2 da nossa lição. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada, da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Você percebe, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada vai deixar bastante claro que no fim do tempo, no momento do arrebatamento da igreja, a sociedade, o pecado, a iniquidade vai estar por todos os quatro cantos da terra. As pessoas não terão mais temor, respeito, reverência nenhuma pela palavra de Deus. Mas, no entanto, isso com relação à sociedade. Eu, por exemplo, enquanto cristão, pastor, mas a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muito vai esfriar. Isso é normal acontecer. É normal acontecer com a sociedade. Mas a igreja não. A igreja precisa buscar avivamento. A igreja precisa estar cheia de Deus. Se a sociedade estiver no pecado, se a sociedade estiver fria e a igreja acompanhar isso, quem vai conseguir salvação? Ninguém conseguirá salvação. Por isso, irmãos, é necessário que a igreja possa se posicionar, buscar o Senhor, consagrar a Deus, rejeitar a prática do pecado, voltar para os bons costumes. Que costumes são esses, pastor? Da oração, da consagração, do jejum. Meu Deus do céu. Hoje você sabe que os crentes querem chegar na igreja, irmão, faltando 5 minutos para acabar a oração. Porque não quer ser visto não orando. Então acaba chegando 5 minutos, está tomando de joelho, ele chega na igreja. Isso é um pecado, não pode estar acontecendo isso no nosso meio. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar. O que é que eu faço? Converse com Jesus.
Fale com Jesus, eu não tenho vontade de orar. Ah, Jesus, todas as vezes que eu vou ler, me dá sono. Conversa com Jesus, que ele vai mandar fogo, ele vai mandar unção sobre a tua vida. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa vida de consagração, de oração a Deus, contar a Deus as nossas dores, as nossas aflições. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas frias na igreja, em vez de conversar com Jesus, fica botando piada no WhatsApp, nos status, contando indireta. Não resolve o seu problema. O seu problema só vai ser resolvido de joelho. Esteja preparado, porque tem o seguinte, viu? Deus gosta de ouvir as tuas orações, Deus gosta de ver a sua vida consagrada a Ele. Faça isso que terá muito avivamento sobre a sua vida. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e também o terceiro item, que traz por título: a igreja será arrebatada. Meu Deus do céu, viu? Coloca aqui nos comentários, por gentileza: eu serei arrebatado. Coloca aí, por gentileza: eu serei arrebatado. E creia nesta palavra, porque eu tenho essa esperança, viu? Eu vou fazer parte da igreja que vai ser arrebatado em nome de Jesus. Veja só, a parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Irmãos, o arrebatamento da igreja tem que ser a maior vontade, o maior desejo do crente, tem que ser arrebatado. Nós devemos anelar por isso, devemos desejar ser arrebatado no Senhor. Mas você sabe que para que você possa ser arrebatado, não adianta você ter 50 anos na igreja, não adianta você ser pregador, não adianta ter canal no YouTube, se você não tiver uma vida avivada no Senhor, se você não confessar os pecados, se você não orar, se você não consagrar. Pois o verdadeiro avivamento só vem através disso. E as pessoas que serão arrebatadas serão as pessoas avivadas em Jesus, cheias de Jesus, cheias do Espírito Santo, para que possa ter coragem também de fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, que esta palavra possa servir no meu e no seu coração, que possamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, que poderá ocorrer a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer agora, que nós possamos subir. Mas lembrando, quem vai te levar para o céu não é seu tempo da igreja, não é o título da sua igreja, não é você fazer parte da igreja Assembleia de Deus, da igreja batista. Não é a sua igreja que vai te levar ao céu, muito pelo contrário, foi a morte de Jesus no Calvário, e você ter aceitado essa morte, aceitado a Cristo, confessado a Ele, isso sim te fará você ser um habitante do céu. Agora sim, vamos para a nossa conclusão. Se prepare porque o alimento está forte, viu? Lembrando a você que a dinâmica dessa aula eu vou estar deixando aqui agorinha, viu? Após terminar a conclusão, já vou iniciar com a nossa dinâmica referente à lição de número 6, dos adultos. Vejamos, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Você percebe, irmãos, que tudo aquilo que o apóstolo Pedro fez foi usado pelo Espírito Santo. E em todo momento ele reconhecia isso. Ele aproveitou todas as oportunidades para estar pregando e falando de Jesus. Você sabe, por exemplo, que Pedro só queria pregar no início para os judeus. Mas, no entanto, depois que ele recebeu esse revestimento, ele começou a entender e compreender que a mensagem de Cristo era para todo mundo. Ele abriu seu coração e começou a pregar também para os judeus e para os gentios. Porque isso, o homem transformado, irmãos, ele quebra seus preconceitos. O homem transformado, ele está disposto. Um crente avivado, ele quebra seus preconceitos. Um crente avivado, ele faz de tudo para que a prostituta, para que o idólatra possa estar nos pés de Jesus. O crente avivado, ele vai ter amor na sua vida, para que outras pessoas possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, viu? Essa revista está sensacional. Eu queria saber o seguinte: você está gostando dessa revista? Você está entendendo? Está fazendo as aplicações? Precisa fazer a aplicação e também a dinâmica, tá bom? Já vou pedindo sua inscrição, seu like. Você pode compartilhar esse canal. Deixa um comentário que eu respondo a todo mundo. Agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 6, que traz por título o avivamento no ministério de Pedro. Meu Deus do céu, se prepare porque o alimento está forte, viu? Se
Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também à CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes, viu? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, já deixa aqui nos comentários #AmoDinâmica. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica. Mas já vou aproveitar a oportunidade de lhe convidar para que você possa ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista 2 Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, resumos, explicações, ideia de apresentações, certificado, todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal. Quem quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui e também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, viu? Venha ser membro do nosso canal e receba todo o nosso suporte. Pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Agora sim, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 6, 2 Adultos, que traz por título o avivamento no ministério de Pedro. Veja só, é necessário para essa dinâmica ou essa atividade você estar fazendo 2 cartazes, tá ok? 2 cartazes. O primeiro cartaz, você vai colocar o seguinte, a seguinte pergunta: o que faz o ímpio? Qual o comportamento do ímpio? Como é que age o ímpio? Qual é a função do ímpio? Como é que o ímpio age? Tá bom? É aqui eu coloquei, né? O que faz o ímpio? Interrogação, uma pergunta. Também o segundo cartaz com o que faz o cristão? Olha, o que faz o ímpio, o que faz o cartão. Lembrando você o seguinte, viu? Não dê risada dos meus cartazes, não, que só o sangue de Jesus. Senão você vai descer do céu, viu? Abra o olho com relação a isso. Então, 2 cartazes com essa pergunta. Você vai chegar na sua sala de aula, no início, por exemplo, deixa esses cartazes expostos na sala de aula. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria que vocês citassem aí, por gentileza, o que faz o ímpio. Ah, o ímpio ele rouba. Pronto. O ímpio ele mente. Aí os alunos vão citando e você vai escrevendo. Você pode aproveitar e vai perguntando de um em um. Maria, o que faz o ímpio? Ah, o ímpio ele rouba. Pronto. João, o que você faz aqui? O ímpio ele compra e não paga. Meu Deus do céu, tem crente também com esse costume, viu? Mas fica calmo, fica calmo. Aí os alunos vão citando o que é que o ímpio faz e você vai anotando aqui. E deixa guardado, porque depois tem uma surpresa. Logo após, segundo cartaz. E agora, gostaria que você me ajudasse também. O que faz o crente? Ah, o crente ele ora. Oh, coisa boa, né? O que faz o crente? O que faz o cristão? Ele busca a Deus, ele evangeliza, ele lê a Bíblia Sagrada, ele faz jejum, ele sai para evangelizar, ele canta, ele adora, ele prega. Tudo aqui que o aluno for falando, você vai escrevendo também. Tudo aquilo que faz o cristão. No final, você vai estar com um cartaz sobre o que faz o cristão e também com cartaz com o que faz o ímpio. Aí agora vem a pergunta que não pode faltar, né? Vocês que estão me ouvindo, vocês têm feito qual atitude? A atitude de vocês é de um cristão que ora, consagra, chega na igreja cedo, vai para a igreja adorar, participa da escola bíblica dominical. Meu Deus do céu, viu? Qual tem sido o seu comportamento? Será que o seu comportamento, as suas atitudes, tem sido de um cristão ou de um ímpio? Olha, boa reflexão, né? Sabe por quê? As pessoas que têm atitude de ímpio, na verdade, são ímpios. Eita, me pegou pesado, né, pastor? As pessoas que têm comportamento de ímpio são ímpios. As pessoas que têm atitude cristã são cristãos. Eu vou dizer o seguinte, viu? Só está avivado, só vai para o céu quem estiver aqui. Você pode até colocar no cartaz, né? O que faz um cristão avivado. É para deixar bastante claro, irmãos, que a pessoa que é crente avivado é diferente no comportamento, nas atitudes. Mas não são nas palavras, não, irmão. Tem que ser na atitude também. Nós temos que ver esta diferença.
Você percebe o que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro, no início, antes dele receber o Espírito Santo, receber o batismo, ele era de uma forma. Mas quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, as atitudes dele mudam. Da mesma forma, nós também precisamos mudar, viu? Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa atividade, gostou dessa dinâmica, vai fazer alguma modificação? Fica à vontade. A nossa intenção, então, é somente trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma, viu? Mas só peço o seguinte, se você gostou e vai aplicar, deixa aqui nos comentários, quero saber depois a resposta também dos seus alunos. E aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Eu vou aproveitar e fazer um convite para que você possa estar conosco no nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical, em especial você que ensina a classe 2 adultos. Acabamos de lançar agora o nosso curso. Se você quiser conhecer o nosso curso, é só nos chamar aqui no WhatsApp. E também, presta atenção, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa acessar o nosso curso. Você vai conhecer todas as matérias, são mais de 20 videoaulas explicativas, você vai receber slide, vai receber também por escrito, um resumo por escrito dessas aulas, vai receber um drive com mais de 25 mil livros, em PDF o meu livro Descomplicando a Escatologia. Então são vários bônus que nós estamos dando para quem participar do nosso curso para professores, tá bom? É só clicar nesse link, você vai ser direcionado para a Hotmart. Quando chegar lá, você vai efetuar o pagamento, que pode ser por Pix, cartão de crédito ou pelo boleto. Fique à vontade. Mas lembrando a você o seguinte, quando você for efetuar o pagamento, a Hotmart vai lhe pedir um e-mail. Esse e-mail você precisa saber a senha, porque a Hotmart vai mandar para esse e-mail o login. Aí você vai clicar no seu e-mail, vai ter acesso a esse material e quando você entrar na primeira vez, você já vai cadastrar a senha que você quiser e vai ter acesso ao nosso curso, tá bom? Todo o nosso curso vai estar aqui, ó. Quando você comprar, vai estar aqui, ó, do lado esquerdo, vai ter 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos, vai ter todos os vídeos, todo o material para você estar baixando. E está uma bênção pura, viu? Mas quer saber o seguinte, você está tomando o nosso curso? Deixa aqui nos comentários, eu sou aluno do curso Descomplicando a Teologia para professores da EBD. Deixa aqui por gentileza que eu vou mandar para ti todo especial, tá bom? Vem estudar conosco no curso para professores da EBD. Agora sim, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 6, 2 adultos, que traz por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Veja só, o terceiro tópico vai estar abordando acerca do avivamento com relação à igreja hoje, o nosso papel, a nossa função, como deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude. A igreja avivada precisa estar despertada. Por isso, você vai fazer o seguinte, você vai precisar levar para a sua sala de aula várias tiras, vários papelzinhos assim soltos, olha. Várias tiras. Na verdade, para cada aluno, você vai precisar levar uma tira dessa. Pode estar em branco, não vai precisar escrever nada agora. Você também vai precisar levar algumas canetas ou lápis, porque os seus alunos vão estar precisando. Pode até utilizar da própria secretaria, que tem várias canetas na secretaria, não tem? Você pode utilizar se você não tiver. Mas é necessário levar várias tiras em branco e canetas ou lápis. Por que isso? No final da aula, você vai aplicar essa dinâmica da seguinte maneira. Você vai distribuir para os seus alunos as tiras, as canetas e vai pedir o seguinte, que eles possam escrever um conselho que vai ser dado a um aluno, a um crente que precisa ser avivado. Os alunos vão escrever um conselho, pois será dado a qualquer aluno ali da sala, para que possa buscar mais a Deus, para que possa participar mais da escola bíblica dominical, para que possa vir para o ciclo de oração. Deixa Deus usar a sua turma, entendeu? Você distribui essa tira para os seus alunos, eles vão precisar escrever aqui um conselho, pois será dado a um aluno da sua turma ou até da igreja. Fique à vontade. Ele vai escrever, por exemplo, né? Venha mais participar da escola bíblica dominical, tenha uma vida de oração. Deixa o que eles quiserem escrever, vão estar escrevendo. Logo após isso, onde cada aluno já escreveu o que ele quis, o conselho que quis, você pode fazer um círculo. E esses alunos vão fazer o seguinte, eles podem escolher um outro aluno e vai estar dando. Por exemplo, aqui eu coloquei, né? Venha participar mais da escola bíblica dominical porque está uma bênção. Pronto, aí eu leio o que eu peguei e eu posso chegar e dar de presente a um outro aluno. Por exemplo, Maria, é um presente meu para você, é um conselho de Deus para a sua vida. A Maria vai pegar, ou ela pode ler também e falar um pouquinho sobre esse tema. E depois Maria vai pegar o dela e vai colocar, olha, eu coloquei o seguinte, ter uma vida de oração constante e serás abençoado. Pronto, Maria. A quem você dedica esse conselho? Ah, eu dedico ao irmão Francisco. Pronto, irmão Francisco. Receba aqui seu presente. Receba aqui seu conselho. Meu irmão, é bênção pura. Dinâmica muito simples e prática, tá bom? Você só precisa levar tiras e canetas. No final da aula, faz um ciclo.
Distribui para os seus alunos, onde eles vão precisar de algum conselho aqui para buscar Deus, para consagrar a vida, para vir mais para a escola. Aqui o que eles quiserem. Vão escrever aqui um conselho e distribuir e dar para o aluno que ele quiser. Um colega, um amigo dele, um parente dele, que ele quiser. De preferência que esteja ali na sala de aula, tá bom? Ou também você pode fazer o seguinte, se essa turma não gostar muito de escrever, ou não sabe escrever, tem dificuldade, você pode pedir que eles estejam falando esse conselho oralmente. Não vão precisar escrever. Por que a necessidade de escrever? Porque eles vão pensar mais, se organizar mais. E sem falar que o seu aluno que recebeu vai levar para casa e pode guardar na Bíblia Sagrada por muitos e muitos anos. Mas se não for possível, peça que o aluno esteja dando um conselho oralmente, só vai estar somente falando. Por exemplo, irmã Maria, qual o conselho que você daria para um crente que precisa ser avivado? A irmã Maria dá o conselho dela. A senhora dedica a quem? A esse conselho vou dar a Francisco. Pronto, Francisco, receba a sua bênção. E agora, irmão Francisco, qual o conselho que você dá também para um crente ser avivado? Ah, diz o conselho e dedica a quem? Dedica o irmão fulano. E assim sucessivamente. Meus irmãos, vamos movimentar essas turmas. Eu tenho certeza que vai ser bênção pura. Mas quer saber o seguinte? Você gostou? Vai aplicar? Entendeu? Ficou em dúvida de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Vai modificar? Fica à vontade, irmãos. Nossa intenção é trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua EBD, tá bom? Vou encerrando, deixando a paz do Senhor e que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Não se esqueça o seguinte, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário, pois eu respondo todos os comentários. A paz do Senhor e até a próxima aula.